Aprendendo com Chico Xavier. Continuemos com Roque Jacinto. Hoje, 16 de abril do ano 2025, capítulo 9, Nosso Lar. Olha que estudo maravilhoso deste livro. Estudando a constituição do Espiritismo, Allan Kardec asseverava que não cabia à doutrina fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de suicidar-se, anotando em obras póstumas, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ele jamais será ultrapassado, constituindo isso uma das principais garantias de sua perpetuidade. Continua Roque Jacinto, né? Nos 100 anos seguintes, a ciência evoluiu. A linguagem tornou-se mais rica para exprimir ideias ou conhecimentos novos, e a ciência aproximou-se mais das leis da natureza, polindo seus conceitos e retificando seus princípios, embora ainda os cientistas não se norteiem por uma filosofia enobrecida que lhes permita caminhar em direção de uma síntese espiritualista. Ainda não. Diz Emmanuel, no prefácio no livro Nos Domínios da Mediunidade, físicos, matemáticos, geômetras vão conseguir fazer aparelho de comunicação com a outra dimensão. Aguardemos. Em meio a esse evoluir surge André Luiz. Sua obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier é a assimilação da terminologia moderna, acrescendo os estudos doutrinários não apenas de uma linguagem mais rica e precisa, porém de noções mais pormenorizadas dos fenômenos espíritas, pela ampliação de nossos horizontes culturais. Os espíritos falaram para Kardec, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos: essa não é senão uma parte da sua missão. A obra do Chico é a outra parte, desdobra com fidelidade a obra da codificação, do codificador. Nosso lar, então, foi o soberbo princípio. Descortinou em toda a sua magnífica naturalidade os agrupamentos sociais e culturais, similares aos nossos e existentes no além, condensados anteriormente por Kardec em O Céu e o Inferno. Solidificou a afirmativa de que a vida continua, sem saltos e sem interrupções, porque o homem, na ocorrência da morte,
se despoja tão só de sua indumentária física grosseira, permanecendo em plena posse de sua individualidade e sem que se lhe altere de maneiras artificiosa a sua personalidade. Sai do corpo físico, fica no corpo espiritual, como diz Paulo, perispírito, como fala Kardec. Sua linguagem é rica, nosso lar, riquíssima. Os vocábulos, porém, não são manipulados no sentido de impressionar o leitor pelo manancial de cultura, de maneira alguma. Servem para vestir ou exprimir mais corretamente uma ideia, antes vagamente delineada, projetando-nos ao encontro de princípios que germinaram nas obras da codificação e cujo aclaramento, com minudências, era impróprio ou inoportuno. Desdobra fielmente a codificação de Allan Kardec. É a doutrina assimilando princípios justos. Mas destaquemos o ilustre médico desencarnado, não organizou inovação no campo espírita, não. Sequenciou, explicou, traduziu, interpretou. O espiritismo, apoiando-se nas leis da natureza, não pode variar mais do que essas leis. À medida, porém, que se formam recursos de expressão verbal e que a nossa ciência caminha mais um passo, encontramos atualização em André Luiz. A ciência em André Luiz não existe por si mesma. Longe de ser expressão isolada de acréscimo cultural, de noticiário intelectual, a diretriz que imprimiu nos seus ditados medianímicos é a do ajustamento do homem em seu todo, efetividade de ações, compondo a criatura do futuro. Os próprios mentores espirituais que faz desfilar em suas narrativas não apenas conhecem, porém vivem moralmente os princípios transmitidos. Que beleza, Roque Jacinto! Para não se furtar à dinâmica da vivência dos princípios cristãos e não remeter companheiros menos avisados ao tentame de criar escolas intelectivas de doutrina, que não existe, André Luiz dramatiza os ensinamentos compendiados, mostrando-nos ao vivo as consequências benéficas ou maléficas do nosso ajustamento ou de nossa desobediência às leis divinas. E que maravilha! O autor Roque Jacinto. E enumera a sequência da obra xaveriana de André Luiz. Aí vem os mensageiros desdobrando o nosso lar. Missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, a ação e reação, e o sexo e destino. Tão sublime que Emmanuel prefacia o livro fazendo uma prece ao Criador. É um tema seríssimo, melindroso. Continuemos com o autor deste livro. Reduzido é o número de suas obras vazadas em forma expositiva, não dialogada. Essas mesmas, porém, atendem o mecanismo das leis e,
A miúde, são ensaios analógicos em que são confrontados os conceitos da nossa ciência material com as leis espirituais. Utiliza nossos conhecimentos mais recentes para ampliar-nos a compreensão da parte espiritual de nossa existência. Não poderiam, pois, receber outro tratamento literário sob pena de fazer-se extensas demais. Evolução em dois mundos, puramente ciência baseada na religião. Diz Emmanuel que o Espiritismo é a religião do amor cósmica do amor e da sabedoria. É a religião. O Espiritismo é a religião do Espiritismo, do Evangelho do Senhor. Então ele encerra evolução em dois mundos e mecanismo da mediunidade. E por último nós temos e a vida continua. Que Ele, o Senhor do Espiritismo, nos abençoe. Até outro vídeo.